Olá, sou Isis Carolina, estudante do curso de Odontologia da UFES e integrante do NUPI, que é o Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar. Vou apresentar um pouco sobre o meu plano de trabalho, intitulado Padronização de um método de quantificação relativa de porfiromonas gengivales no biofilme subgengival de indivíduos com asma, sob orientação da professora doutora Soraya Castro Trindade. A asma está entre as doenças respiratórias crônicas mais comuns. É uma doença inflamatória crônica que acomete as vias aéreas, caracterizada por falta de ar, sibilos, que são aqueles chiados na respiração, tosse, episódios frequentes de respiração ofegante e curta, opressão torácica. Já a asma grave, ela é caracterizada por sintomas diários com necessidade de medicação broncodilatadora, incapacidade, visitas a emergências, necessidade de cursos repetidos de corticosteroides sistêmicos e redução da função pulmonar. Nossa outra doença de estudo é a periodontite. É uma doença inflamatória crônica de etiologia multifatorial associada à presença de biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do aparelho de suporte dos dentes, podendo levar à perda dentária e prejuízo na qualidade de vida. A presença de bactérias gram-negativas, elas podem desencadear uma resposta imune, como é o exemplo da Porphyromonas gingivalis, que é o patógeno-chave da periodontite, um bacilo gram-negativo e anaeróbio estrito. E a periodontite, ela parece estar relacionada com a asma, em especial na sua forma grave. Um estudo realizado por Gomes Filho et al. 2014 observou que indivíduos com a doença periodontal, eles possuíam chance 5 vezes maior de apresentar inflamação brônquica. Isso pode ocorrer por meio da sensibilização do epitélio, pelo processo inflamatório instalado, em que marcadores imunológicos eles podem agir local e sistemicamente, exacerbando os sintomas de ambas as doenças. Assim, por se tratarem de duas doenças crônicas com alta prevalência no mundo e impacto na qualidade de vida, o presente trabalho visou padronizar uma reação em cadeia de polimerase quantitativa para a quantificação relativa de porfiromonas gengivales no biofilme subgengival, para possibilitar a identificação da infecção periodontal em indivíduos com asma grave. As amostras foram obtidas a partir dos participantes recrutados na sede do PROAR, que é o Programa de Controle de Asma da Bahia, em que foram selecionados 169 voluntários, sendo 53 com diagnóstico de asma grave e 116 sem asma. O diagnóstico da asma foi realizado pelos pneumologistas do PROAR, segundo os critérios da Iniciativa Global para a Asma. Foram incluídos no estudo apenas os pacientes que receberam diagnóstico de asma grave por 2 especialistas e uma espirometria. Todos os indivíduos participantes do estudo tiveram um diagnóstico da condição periodontal, avaliados segundo os critérios de Gomes Filho et al. 2007, por um periodontista treinado. O biofilme subgengival ele foi coletado do sítio com maior profundidade de sondagem de cada sextante, e as amostras foram acondicionadas em tampão salina fosfato estéril. Posteriormente, o DNA bacteriano das amostras de biofilme subgengival foi extraído e a quantificação relativa de porfiromonas foi realizada utilizando a técnica de PCR em tempo real, que gerou várias cópias de um fragmento específico. Na análise estatística, foi considerado um nível de significância de 5%. Um dos objetivos do trabalho foi desenhar sondas e os primers específicos para a realização do PCR em tempo real. Obtivemos essas sequências que foram as melhores condições de execução da técnica, que foi preparada com todos esses reagentes, incluindo as sequências já citadas. Foi padronizado um volume final de 12,5 microlitros e também padronizadas nessas condições de ciclos. Assim, foi possível observar uma quantidade elevada relativa de porfiromonas gengivales em ambos os grupos, só que com uma mediana maior no grupo sem asma, sendo a mediana de 24,39, do que no grupo de indivíduos com asma, porém sem uma diferença estatisticamente significante entre esses dois grupos. Houve uma variação individual muito grande na quantidade relativa de bactéria em ambos os grupos, como pode ser evidenciado pelos intervalos interquartis, que são esses dentro da caixa do gráfico, e pelos valores outliers. A presença de porfiromonas no biofilme subgengival e a produção de anticorpos pelo organismo contra esse patógeno tem sido relatada em indivíduos com periodontite, então ressalta o papel como patógeno-chave nessa doença. Só que mesmo verificando previamente a presença de periodontite nessa amostra, a associação entre a porfiromonas gengivales e o diagnóstico de asma não foi confirmada. Conseguimos realizar a padronização da técnica e as melhores condições de execução foram as sequências e os ciclos mostrados. Porém, não houve uma diferença na quantidade relativa de PG no biofilme subgengival de indivíduos com asma grave e indivíduos sem asma. Aqui estão as minhas referências e muito obrigada pela atenção.
Olá, eu sou Jaciane, sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva da UFES. Vou apresentar a pesquisa intitulada Acolhimento com classificação de risco na rede de atenção secundária como dispositivo para a integralidade do cuidado. Essa pesquisa ela está vinculada ao projeto Acesso à Saúde como Direito em Sistemas Universais. O presente trabalho foi desenvolvido por mim, bolsista da iniciação científica, com a professora mestre Valesca Corrêa. Em 2004, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento, o Ministério da Saúde implantou a política de humanização no SUS, tendo como um dos seus dispositivos o acolhimento, que vai além da recepção ao usuário. Para suprir os vários problemas da emergência, como a superlotação e as longas filas de espera, o Ministério da Saúde criou em 2009 as unidades de pronto atendimento. Mesmo após a criação das UPAs, verificou-se que a superlotação continuava frequente. Concluiu-se então que só as estruturas físicas não iriam sanar esses problemas. Então, em 2011, foi implementada nessas unidades o acolhimento com classificação de risco, com o objetivo de organizar o fluxo do usuário de acordo com critérios de prioridades e promover a humanização do atendimento. O que é acolhimento? O Ministério da Saúde define o acolhimento como uma ferramenta do processo de trabalho em saúde que busca ouvir e atender a todos que procuram os serviços de saúde dando resolubilidade. Dentre os objetivos do acolhimento com classificação de risco, temos identificar condições de risco à vida, agir no tempo terapêutico e organizar o atendimento de acordo com suas gravidades. Como forma de organizar o acolhimento com classificação de risco, foram estabelecidos critérios de avaliação organizada por cores. A cor vermelha para casos de emergências onde são encontradas situações de risco imediato à vida. A cor amarela para situações urgentes que podem se agravar sem atendimento. A cor verde para casos pouco urgentes, pois apresentam baixo risco de agravo imediato à saúde. E a cor azul para classificar as situações não urgentes. O objetivo desse estudo é estimular a reflexão sobre a temática e destacar elementos que possam contribuir para melhorar o acolhimento com classificação de risco e o acesso dos usuários a esses serviços. O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa de literatura. A coleta foi realizada nas bases de dados da Medline, do Lilacs e do Cielo. Foram utilizadas palavras-chave: acolhimento com classificação de risco, unidade de pronto atendimento e integralidade. Os critérios de inclusão foram artigos nacionais publicados de março de 2015 a março de 2020. Os critérios de exclusão foram trabalhos fora do tema, duplicados e incompletos. Na busca encontramos 15 artigos. Um foi excluído por se encontrar duplicado. 4 artigos foram excluídos após leituras porque abordaram a classificação de risco na rede hospitalar, ou seja, fora do nosso tema, compondo assim a amostra 10 artigos. Após a análise e interpretação, os dados foram organizados nas seguintes categorias. Na primeira categoria, denominada Acolhimento com Classificação e Integralidade, percebemos que o acolhimento é um método positivo, pois possibilita organizar o serviço, direciona os usuários de acordo com suas necessidades, além de ofertar aos mesmos um atendimento integral mais humanizado. Na segunda categoria, encontramos a superlotação nas UPAs como um dos desafios a ser superado, o que nos leva a pensar que parte da população não tem acesso a um sistema regular de saúde e que a falta de articulação entre a rede de saúde contribui para a superlotação e para a não efetivação da integralidade da assistência. Os resultados do estudo permitiram concluir que o acolhimento com classificação de risco revela-se como um avanço para a saúde pública e importante para a integralidade do cuidado. O acolhimento com classificação de risco é um instrumento que possibilita o acesso do usuário aos serviços de saúde, diminuindo agravos à saúde, proporciona maior resolubilidade para os problemas dos usuários. Essas são as nossas referências. Agradecemos ao Núcleo de Pesquisa no PISC pelas orientações sobre métodos de pesquisa, ao Programa de Bolsa de Iniciação Científica da UFES, PROBIC, e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pela bolsa recebida. Olá, me chamo Jaciele, minha pesquisa intitula Núcleo Central das Apresentações Sociais dos Usuários sobre Acolhimento no Centro de Atenção Psicossocial e foi orientada por João Danilo Batista de Oliveira.
Segundo Guerreiro, 2013, Teixeira, 2005, o acolhimento expressa as relações estabelecidas entre usuários e profissionais na atenção à saúde, sendo uma relação de escuta qualificada, dialogada na imensa rede de conversação que são os serviços. Como objetivo, tivemos compreender e analisar os elementos centrais e periféricos das representações sociais dos usuários do grupo de tabagismo do CAPS-AD do município de Feira de Santana, acerca do acolhimento realizado no serviço. Como materiais e métodos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, que se ancora na perspectiva teórico-metodológica das representações sociais, com abordagem no núcleo central. Como campo da pesquisa, tivemos o CAPS-AD do município de Feira de Santana, Bahia, e como participantes do estudo, os usuários que participavam do grupo de tabagismo mesmo. A técnica de coleta de dados para a hierarquização foi elaborado um questionário considerando a análise feita pelo material empírico extraído do grupo focal. Foi realizado 3 encontros de aproximação com os usuários, onde se foi trabalhado a trajetória desses usuários no CAPS-AD e também onde foi assinado o TCLE. Posteriormente a isso, seria aplicado o questionário de hierarquização, que foi impedido devido à pandemia do Covid-19 e as medidas de segurança que nos impediu retornar ao grupo. Para tanto, além da análise de conteúdo temática, precisou ser utilizado o software Amutec e também dados já extraídos e que compõem o banco de dados da pesquisa. Como resultados alcançados de discussão, o grupo de participantes da pesquisa foi composto por 9 usuários e tentamos encontrar uma noção de representação social, seus elementos centrais e periféricos, utilizando a técnica de análise proposta por Pierre Verge, citada em ensaio 1996, que busca combinar a frequência de emissão das palavras a partir da ordem que são evocadas e organizá-las em conjunto de categorias, podendo, assim, indicar o papel organizacional das representações, utilizando como recurso o software Amutec através da classificação hierárquica descendente, gerando, então, assim, 5 classes. E dessas classes foram gerados 2 subcorpos, o subcorpus 1 com a classe 1 e 5, subcorpus 2 com a classe 2, 3 e 4 e uma ramificação para a classe 4 e 2. Como podemos ver, temos a classificação hierárquica descendente a partir de percentagem de UCE e a representação a partir de número de palavras. As duas trazem palavras com maiores destaque, que nesse caso são tratar, achar, umbu, fumar, parar. E a partir disso foi intituladas as classes, né, como categorias. A classe 1 foi intitulada como acolhimento em todas as situações. O acolhimento é desde a vez que eu cheguei aqui. Eu tenho isso aqui como uma família, entendeu? Todos aqui, desse laranja. Os usuários estão sendo retratados aqui com codinome de cores. Jorge 2011 traz que o acolhimento é receber com agrado e permeia toda a terapêutica. Podemos perceber também falas negativas. Eu sobre acolhimento só posso falar do atendimento, entendeu? Eu falo acolhimento assim que ela olhasse para a minha necessidade e não a necessidade do CAPS, disse Roxo. Porém, Servo 2001 traz que as representações coletivas, portanto, são resultado da interação entre o indivíduo e não dos indivíduos tomados isoladamente. Então, apesar de uma fala negativa, ela não retrata o grupo como um todo. A classe 2 foi intitulada Relação Familiar e Cotidiana. Aprendi a fumar, minha mãe e meu pai fumavam. Pronto, disse Vermelho. A senhora não vai me ver com 20 anos. Não sei quem disse que tem um CAPS que dá remédio e larga de fumar, disse Dourado. Dalpiaz, 2014, diz que a família e os amigos são fatores de risco de proteção, sendo a família um fator de proteção importante, fornecendo elementos essenciais para o tratamento. Incomoda a família, tá? Os amigos mais próximos também, diz Rosa. Laranjeira 2010 aponta que o uso e o abuso de droga ocasiona mudança nas relações, desestabilizando a relação com a família e com a sociedade. Superação da dependência é uma vitória. É a vitória que eu vou levar de sair desse vício que eu tô, da nicotina, do tabagismo. Então, esse troféu que eu quero levar, diz Rosa. A política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas de 2004 traz que a abstinência não pode ser o único objetivo a ser alcançado, mas sim levar em conta a singularidade e a diversidade dos usuários, enfatizando o uso do projeto terapêutico singular. O acolhimento na estrutura do CAPS como uma casa. O CAPS-AD do município de Feira de Santana possui uma estrutura de uma casa domiciliar, apesar de não ser preconizada. Percebeu-se na fala dos usuários que este também representa acolhimento. Aqui é uma casa, é o CAPS, o pé de umbu, o pé de capim santo, de avacideira, que tem a íris azul. Ainda que a estrutura física não seja preconizada, a Rocha 2017 relata que o ambiente com estrutura física de uma casa se distancia do hospitalocentrismo, sendo chave para a sensação de acolhimento, aconchego e de bem-estar. O acolhimento em relações interpessoais. O acolhimento para mim é a atenção que todos eles me dão. Começa pelo menino da recepção até mesmo a que faz o chá, disse Dourado. A satisfação da atenção recebida pelo usuário está diretamente ligada aos vínculos construídos com a equipe de saúde e com os demais usuários, disse Oliveira. Podemos concluir, então, com o estudo que a análise dos elementos centrais periféricos de hierarquização das representações sociais dos usuários do grupo de tabagismo, acerca do acolhimento realizado no serviço, estão do acolhimento diretamente ligado ao vínculo construído nas relações interpessoais que perpassam o tratamento. Referências, obrigada. Meu nome é Gênia Brandão Oliveira, sou bolsista de iniciação científica CIBIC-CNPq, orientada pelo professor Dr. Alex Corrêa Vies.
O título do trabalho é Efeitos adversos dos agentes clareadores nas propriedades superficiais das resinas compostas. Na atualidade, a busca por uma beleza representativa e a necessidade estética do sorriso se tornou tão importante quanto a recuperação anatômica e funcional da unidade dentária. Quando pensamos em reabilitação, pensamos logo também nas resinas compostas, pois são os materiais mais utilizados por conferir boa resistência mecânica, excelentes propriedades ópticas e um custo-benefício favorável. Em relação à estética do sorriso, o clareamento dental tem ganhado seu espaço, pois consegue resolver problemas de alteração de cor, é sistemicamente seguro, possui diversas formas de aplicação e diferentes tipos de concentração. Ele pode ser à base de peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, onde esse peróxido de carbamida se dissocia em ureia e peróxido de hidrogênio, ou seja, o peróxido de hidrogênio é o principal princípio ativo do clareamento dental, e ele é encontrado na literatura como um potencial causador de impactos negativos sobre as propriedades superficiais das resinas compostas. O objetivo do trabalho foi avaliar, através de uma revisão de literatura, os efeitos dos agentes clareadores na rugosidade superficial das resinas compostas. Para a confecção deste trabalho, utilizamos as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, Biremilila Ficielo e o PubMed, descritores, clareamento dental, peróxido de hidrogênio e resinas compostas e seus correspondentes na língua inglesa. Critérios de inclusão: os artigos de 2010 a 2020 encontrados nas bases de dados como textos completos na língua portuguesa ou inglesa, precisando contemplar todos os escritores. Critério de exclusão: os artigos que não abordavam relações de clareamento dental e a rugosidade superficial das resinas compostas. O clareamento dental na cavidade bucal, ele pode se deparar com diversos tipos de materiais restauradores, entre eles resinas compostas, que atualmente são uma das mais utilizadas pelo seu fator estético e conferem uma superfície lisa e brilhosa. Para a escolha das resinas, é necessário se atentar para algumas das suas propriedades, como o caso da rugosidade superficial, pois ela vai dizer a respeito da integridade da camada superficial e sua capacidade de polimento. Sobre a evolução das resinas compostas, as resinas microhíbridas foram por muito tempo utilizadas, porém, com o advento da nanotecnologia e incorporação de nanopartículas, surgiram as resinas nanoparticuladas e as resinas nanohíbridas, com o valor de rugosidade superficial diminuído. Ao relacionar agentes clareadores e resinas compostas, temos que os agentes clareadores eles são agentes oxidantes inespecíficos, onde eles vão causar uma dissolução da matriz orgânica, gerando uma desorganização das partículas de carga, o que vai conferir um aumento da rugosidade superficial dessas resinas. Alguns autores concordam que o procedimento clareador causa danos às restaurações, conferindo um aspecto fosco, destacando a unidade das demais unidades do sorriso, e dessa forma o clareamento deve ser feito antes do procedimento restaurador. Em relação às concentrações de agentes clareadores e os tipos de resina, estudos realizados testando peróxido de hidrogênio em altas e baixas concentrações sobre as resinas nanoparticuladas e microhíbridas observaram que houve alteração na rugosidade superficial das resinas microhíbridas e não houve alterações nas nanoparticuladas, o que confere que quanto maior o teor de matriz orgânica na resina, maior o dano causado pelo clareamento dental. Sobre a necessidade de polimento ou troca dessas restaurações submetidas ao clareamento, alguns autores falam que essa necessidade de troca vai depender muito do material utilizado e de sua capacidade de polimento. Outros autores falam que o uso do polimento deve ser ponderado, uma vez que o efeito do agente clareador ainda não está bem estabelecido na literatura. Em relação à alteração de cor das resinas devido ao clareamento, alguns autores falam que há uma melhoria significativa da cor da resina após ser submetida ao clareamento, outros falam que as resinas não são passíveis de clareamento, o que acontece é o aumento da rugosidade, e outros autores falam também que o clareamento pode remover coloração extrínseca, mas não a coloração intrínseca. Apesar da eficiência comprovada dos agentes clareadores, estudos apontam para possíveis efeitos deletérios sobre as propriedades superficiais das resinas compostas. Entretanto, existem controvérsias em relação às alterações da rugosidade superficial desse material restaurador, podendo esta ser influenciada pelo tipo de agente clareador e técnica empregada, concentração, tempo de uso e tipo de compósito testado. Com isto, cuidados com o polimento e ou substituições das restaurações realizadas com as resinas compostas após o procedimento clareador se fazem necessários, tendo em vista a possibilidade da ocorrência dessas alterações. Obrigada. Olá, me chamo Jéssica, eu sou enfermeira, egressa da UFES, e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado Perfil de Crianças e Adolescentes que apresentaram deterioração clínica em um contexto hospitalar pediátrico do município de Feira de Santana, orientado por professora Juliana Miranda em 2020.
Então, a deterioração clínica pediátrica consiste no comprometimento da estabilidade hemodinâmica da criança a partir de uma manifestação progressiva de sinais de gravidade que pode resultar em internamento, aumento da morbidade, incapacidade, disfunção múltipla e morte, geralmente sustentada por alguns fatores contextuais e variações na prática clínica. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil sociodemográfico e clínico de crianças e adolescentes que apresentaram deterioração clínica em um contexto hospitalar pediátrico do município de Feira de Santana. Esse estudo trata-se de um estudo quantitativo descritivo realizado em um contexto hospitalar pediátrico em Feira de Santana, que teve 2 etapas, sendo que na primeira foi realizado o levantamento de todos os casos de crianças e adolescentes que deterioraram clinicamente de acordo com o EPA, e na segunda etapa foram coletados dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes selecionados para o estudo, a partir do banco de dados do projeto Guarda-Chuva. A análise realizada foi através da estatística descritiva e os dados serão apresentados sob a forma de tabelas. E esse projeto ele foi aprovado no CEP, sob parecer e também financiado pelo CNPq. Então, aqui eu trago a tabela da distribuição das características sociodemográficas e clínicas das crianças e adolescentes, segundo a presença ou ausência de deterioração clínica determinada pelo Score Pediátrico de Alerta, em Feira de Santana, no ano de 2020, onde eu trago algumas variáveis, como a idade, a procedência, sexo, raça, renda familiar, se recebia Bolsa Família, unidade de internamento, diagnóstico, hospitalização anterior e tipo de tempo de hospitalização e comorbidades. Os resultados desse estudo foram obtidos a partir da análise dos dados sociodemográficos e clínicos de 240 crianças e adolescentes avaliadas por enfermeiras utilizando o EPA. Das crianças e adolescentes avaliados, 47 apresentaram deterioração clínica, ou seja, obtiveram a pontuação do EPA maior ou igual a 3. O ponto de corte do EPA maior ou igual a 3 foi adotado para determinar a deterioração clínica, pois, de acordo com os dados preliminares do projeto Guarda-Chuva, essa pontuação apresentou os melhores indicadores de sensibilidade, especificidade e acurácia. Dentre as crianças e adolescentes que deterioraram clinicamente, 75,5% tinham idade igual ou inferior a 5 anos, a maioria do sexo masculino e autodeclarado pretos e pardos. A renda familiar de 72,3% dos participantes era menor ou igual a um salário mínimo, concentrando a população de baixa renda, inserindo em programas de apoio social, como Bolsa Família. Em relação à procedência, 70% dos que apresentaram deterioração clínica eram de outros municípios, o que pode ser justificado pelo fato de Feira de Santana ser pactuada com sua macro-região com outros 127 municípios. Em relação ao perfil clínico das crianças e adolescentes que estavam deteriorando, 95,7% tiveram diagnóstico clínico, como casos de internamento, e 31,9% tinham alguma comorbidade. E a emergência concentrou a maioria dos casos de piora clínica. Na literatura, não existe nenhum consenso sobre como determinar se um paciente está deteriorando clinicamente ou não. Nesse estudo, foi utilizado o EPA como instrumento base para identificar a deterioração clínica. O estudo de Silva, em 2017, demonstrou a predominância do sexo masculino na morbidade e hospitalização de crianças por doenças do trato respiratório, que pode ser justificado devido ao menor calibre da via aérea nos meninos e diferenças imunológicas durante a primeira infância nas meninas. As crianças de etnia negra, nascidas em famílias mais humildes, podem estar mais expostas à deterioração devido a desigualdades no acesso a serviços de saúde, diagnóstico e tratamento adequado. Oliveira, em 2012, analisou o perfil de morbidade em crianças hospitalizadas e observou que 66,9% dos internamentos anuais foram de crianças menores de 5 anos e a maioria do sexo feminino por doenças respiratórias, em relação às demais, com o tempo médio de internação de 9,4 dias para menores de 1 ano e 8,3 dias para menores de 5 anos. Miranda, em 2020, avaliou fatores associados à deterioração clínica de crianças de 0 a 10 anos e demonstrou que pacientes hospitalizados por problemas respiratórios apresentaram uma probabilidade de deteriorar 5,9 vezes maior quando comparado às crianças internadas por outras causas. Além disso, crianças internadas na unidade de emergência com história de hospitalização anterior e comorbidades estiveram mais expostas ao agravamento. Então, esse estudo descreveu o perfil sociodemográfico e clínico de crianças que apresentaram deterioração no contexto hospitalar pediátrico em Feira de Santana. Para isso, utilizou o EPA, que foi um instrumento desenvolvido no cenário baiano como ferramenta de reconhecimento precoce de deterioração clínica. Conhecer o perfil de crianças que a deterioraram pode ajudar no direcionamento do olhar da equipe para pacientes mais suscetíveis à piora clínica no espaço hospitalar, além de também auxiliar na gestão do cuidado dessa população. E destacamos aqui a importância da utilização de scores de alerta para reconhecimento da deterioração clínica pediátrica nos serviços de saúde, possibilitando uma avaliação segura, intervenção precoce e desfechos favoráveis. Aqui minhas referências. Olá pessoal, meu nome é João Mário, sou estudante de Medicina da UFES. Estou aqui apresentando meu vídeo pôster no CEMIC 2020, cujo tema da minha pesquisa é prevalência de transtorno afetivo bipolar em Feira de Santana, Bahia.
O transtorno afetivo bipolar TAB é uma condição de saúde mental grave, complexa e recorrente, que está associada a distúrbios progressivos de função social e cognitiva e também associados a comorbidades médicas. É também caracterizado por alterações graves de humor, que envolve períodos de humor elevado e de depressão, que são intercalados por período de remissão. Estudos epidemiológicos trazem uma prevalência de 1 a 5%. Atualmente, no Brasil, há poucos estudos sobre o transtorno afetivo bipolar na atenção primária. Já na Bahia, não há nenhum tipo de estudo neste cenário. O objetivo geral é identificar a prevalência do TAB na cidade de Feira de Santana em indivíduos acima de 18 anos. Já os objetivos específicos são analisar possíveis fatores clínicos e sociodemográficos no TAB nesses indivíduos. Foi empregada uma amostra probabilística de 791 indivíduos assistidos pela Estratégia de Saúde da Família, no qual essa amostra se deu através de um sorteio aleatório entre as unidades básicas de saúde de Feira de Santana, em que os indivíduos foram submetidos ao SRQ-20, que é um questionário que avalia o sofrimento psíquico. O SRQ-20 e os que positivaram neste questionário foram submetidos ao mínimo. Até o momento, 76 indivíduos foram submetidos ao mínimo, no qual 26 foram diagnosticados com TAB, trazendo uma prevalência de 3,2% em relação à população geral do estudo, o que convém com a própria literatura. Em relação ao sexo, temos que aproximadamente 80% dos indivíduos são do sexo feminino, o que também está relacionado com a maior frequência das mulheres no próprio domicílio durante a primeira fase da pesquisa. Entretanto, a literatura traz que não há uma distinção entre o sexo. Foi também analisado a idade média, a renda, o estado civil e a baixa escolaridade. Sobre o estado civil é importante assim falar, pois o TAB é uma doença mais comum em solteiros, viúvos e divorciados. Foi também analisado características clínicas e hábitos de vida, como a obesidade. A obesidade é uma comorbidade mais frequente no TAB do que na própria população geral. A hipertensão arterial sistêmica é uma comorbidade também frequente no TAB e está relacionado à pior qualidade de vida. O diabetes mellitus é uma comorbidade que é cerca de 3 vezes maior nos indivíduos do TAB do que na própria população em geral. O transtorno de ansiedade generalizado é uma comorbidade psiquiátrica muito associada ao TAB, em cerca de 40%. A prática de atividade física também não está muito associada ao TAB, ou seja, o sedentarismo é mais comum no próprio transtorno. O uso de álcool e o tabagismo também está relacionado, e o tabagismo traz uma relação associada entre alterações do polo, de mania e depressão. Foi também analisado insônia e sonolência diurna. Foi também analisado o risco de suicídio. 65% dos indivíduos que possuíram diagnóstico de TAB na nossa pesquisa apresentavam risco de suicídio. Esse risco foi avaliado entre grave, moderado e baixo. A literatura traz que cerca de 10 a 30, o risco de suicídio é cerca de 10 a 30 vezes maior nos pacientes com TAB do que nos indivíduos em geral, do que na população em geral. E cerca de 65% desses indivíduos acabam tentando o suicídio e 4 a 19% acabam tirando a vida. Então, os resultados do presente estudo acabam reiterando com os dados da literatura e também reforçam a necessidade da atenção por parte dos profissionais da estratégia de saúde da família para identificar precocemente e encaminhar para o tratamento. Aqui foram as referências utilizadas. Muito obrigado. Olá, meu nome é Joyce, sou graduanda do curso de Medicina, pesquisadora pelo PEVIC e membro do grupo Urologia Subgrupos Populacionais. Vou falar sobre validação de um nomograma usando componentes da síndrome metabólica para a previsão de síndrome de deficiência de testosterona em homens idosos. O hipogonadismo masculino é caracterizado pela deficiência de testosterona. Essa deficiência tende a aumentar sua prevalência com o avanço da idade, pois os processos de senescência interferem na reserva funcional testicular, bem como as doenças comuns durante esse período acabam intensificando esse processo. A deficiência de testosterona acaba provocando inúmeras implicações clínicas,
dentre elas, o aumento da gordura visceral, que acaba aumentando a resistência à insulina e colaborando com o desenvolvimento da síndrome metabólica. O instrumento que utilizamos, o nomograma, ele é capaz de predizer, através do uso de variáveis simples que podem ser obtidas em exames de rotina, um determinado resultado. O objetivo do nosso estudo foi avaliar a acurácia do nomograma a partir da combinação dos componentes da síndrome metabólica e identificar a deficiência de testosterona. E também identificar a prevalência de deficiência de testosterona em homens idosos. O nosso estudo foi transversal, observacional, retrospectivo. Nossa população foi de homens acima de 75 anos. Fizemos uma revisão de bancos de dados com informações clínicas e laboratoriais obtidas em consultas de rotina de um centro de atendimento urológico. Utilizamos componentes da síndrome metabólica e atribuímos valores preditivos, a saber, circunferência abdominal, valor de 10, triglicerídeo, a pontuação de 6, HDL 4, glicemia 2 e hipertensão arterial sistêmica 1. E os valores de referência que utilizamos foram esses abaixo. Então, os resultados, acabamos conseguindo fazer a revisão de dados de 503 pacientes. A idade mediana foi de 79 anos. A deficiência de testosterona nós encontramos em 18% da nossa amostra. Não encontramos diferença significativa de quem tinha ou não tinha deficiência da idade de quem tinha ou não tinha deficiência de testosterona. E também a acurácia global do nomograma em prever a deficiência de testosterona encontramos, através da área da curva ROC, que foi uma acurácia de 72,96%. Também podemos comprovar, a correlação dos componentes da síndrome metabólica com o desenvolvimento da deficiência de testosterona, pois com o aumento da pontuação no nomograma, acabávamos aumentando a sua especificidade. Então, Novaes et al. Predizeram, com acurácia de 74%, uma acurácia semelhante à nossa. No entanto, o seu trabalho foi realizado em homens de idade mediana. E a prevalência de deficiência de testosterona foi maior em indivíduos de meia idade, comparando ao nosso estudo com indivíduos idosos. No entanto, como afirma Silva et al., os níveis séricos de testosterona e andrógenos adenais declinam com a idade. Então, o que pode justificar esse achado menor é que outras comorbidades, como diabetes mellitus, arteriosclerose e insuficiência vascular, estão associadas com a deficiência de testosterona. E essas doenças, segundo o DataSUS, são causas de mortalidade, em indivíduos de meia idade. Então, possivelmente, esse achado se deve ao fato que poucos indivíduos de meia idade com essas comorbidades conseguem atingir a idade avançada, como foi a do nosso estudo. Vamos concluir que o nomograma demonstrou uma boa acurácia em identificar os sujeitos com maior probabilidade de desenvolvimento da deficiência de testosterona e pode ser um instrumento útil, para selecionar aqueles indivíduos que precisam ou não ter uma dosagem de testosterona ou passar por um atendimento mais especializado. Aqui nossas referências. Agradeço às instituições envolvidas nesse seminário e ao grupo Urologia sobre Grupos Populacionais. Obrigada. Olá, meu nome é Juliana Silva e vou falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas no plano de trabalho Reprodutibilidade de um questionário baseado na WebCAAF, na avaliação dos modos de deslocamento de escolares. O deslocamento ativo para a escola, seja ele caminhando ou pedalando, é uma importante fonte de atividade física para crianças e adolescentes. Esse tipo de transporte pode tornar-se um importante aliado para a prevenção de obesidade e síndrome metabólica, além de estar associado
a uma composição corporal mais saudável e aptidão física cardiorrespiratória. Desta maneira, é importante o investimento em instrumentos que possam avaliar padrões de atividade física e avaliem também o deslocamento de ida e volta para a escola. O questionário Consumo Alimentar e Atividade Física de Escolares, o EBCAF, é um sistema de monitoramento digital de escolares de 7 a 10 anos e inclui telas de avaliação de atividade física, consumo alimentar e modos de deslocamento. Em estudos anteriores, foi possível avaliar as qualidades psicométricas desse instrumento com análise para validade e reprodutibilidade da seção de consumo alimentar e atividade física, além da usabilidade da ferramenta e consistência da digitação dos dados de peso, altura e IMC. Entretanto, nenhuma outra análise incluiu a confiabilidade na avaliação dos modos de deslocamento. Desta forma, nosso objetivo foi estimar a reprodutibilidade teste-reteste do EBCAF na avaliação dos modos de deslocamento. Nosso estudo foi um estudo metodológico com escolares do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas de Feira de Santana, de regime de tempo parcial. A nossa amostra foi uma amostra de conveniência com N igual a 94, e todos os alunos receberam o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento livre esclarecido. A nossa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana. Todos os escolares preencheram o EBCAF 2 vezes, com intervalo teste-reteste de 3 horas. Os dados de sexo, idade e turno escolar foram obtidos na Secretaria Acadêmica das escolas participantes. Estes são os ícones selecionados na tela de modos de deslocamento e foram selecionados após reunião com a coordenação da escola, os professores e as merendeiras das escolas parceiras, para quem fosse adequado à realidade das crianças. O IMC foi classificado de acordo com idade e sexo com relação às curvas de referência da Organização Mundial de Saúde, e as medidas antropométricas foram coletadas com balança digital e estadiômetro portátil. Aqui está a tabela que mostra as características da amostra, com análise para sexo, idade, turno escolar e estado nutricional. E a nossa segunda tabela apresenta as medidas de associação OR e os valores intraclasse, destacando para os valores que foram maiores no transporte ativo, foi caminhando, e o transporte passivo, motocicleta. Entre o deslocamento ativo, o mais relatado foi caminhada, e no deslocamento passivo, os mais frequentes foram carro, motocicleta e van. Os valores de correlação entre a classe foram altos, variando de 0,81 a 0,97 no percurso de ida e no retorno para casa de 0,81 a 0,99. Os maiores valores foram observados para a caminhada e motocicleta, como vimos nas tabelas anteriores. A comparação dos nossos resultados com outros achados na literatura não pôde ser feita diretamente, devido a diferenças metodológicas, tanto na faixa etária dos participantes incluídos, quanto na natureza dos questionários avaliados. O formato de questionário e o período de recordação relativo, o que é usual, habitual, semana anterior, semana típica, são diferentes do EBCAF. O EBCAF é um sistema de monitoramento digital, com período de recordação do dia anterior. Outros instrumentos computacionais incluem modo de deslocamento, porém, avalia o tempo dispendido na atividade física para o cálculo de gasto energético ou o nível de atividade física, mas não avaliam a frequência de modo de deslocamento, que é o foco do EBCAF. Portanto, concluímos que a reprodutibilidade do EBCAF na avaliação dos modos de deslocamento foi adequada, variando de substancial a quase perfeita. E assim, o EBCAF pode prover informações confiáveis sobre modos de deslocamento de escolares. Aqui estão as nossas referências e deixamos aqui os nossos agradecimentos à Instituição de Fomento, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB. Olá, sou Laide Oliveira Santos, estudante de odontologia UFES, bolsista na modalidade PROBIC. Desenvolvi a pesquisa Acesso à Saúde Bucal, Conquistas e Desafios, sob a orientação da professora doutora Delis Quinto Pereira. Apesar dos notáveis avanços da Política Nacional de Saúde Bucal e toda a logística criada para que os usuários pudessem avançar dentro do sistema de acordo com o nível crescente de complexidade, ainda há uma série de desafios encontrados pela população para conseguir um atendimento.
Uma das formas de enfrentamento das dificuldades encontradas para esse acesso é recorrer ao atendimento odontológico que acontece nas clínicas universitárias. Portanto, o objetivo do nosso estudo foi analisar de que forma se dá o acesso dos indivíduos aos atendimentos odontológicos nos ambulatórios das instituições de ensino superior públicas do Nordeste e Sudeste, bem como os motivos que os levam a buscarem atendimento nesses espaços. O estudo é de natureza quantitativa, realizado em ambiente virtual por meio de um questionário eletrônico enviado às IEs públicas das duas regiões no período de julho a agosto de 2020. As instituições foram selecionadas através de buscas no site do Conselho Federal de Odontologia e foram incluídas todas as instituições de ensino superior públicas pertencentes às duas regiões, totalizando 35 unidades. Os dados foram analisados estatisticamente e discutidos com base na literatura disponível. Das 35 instituições participantes, apenas 8 responderam ao questionário, 6 da região Nordeste e 2 da região Sudeste. Com relação à forma de acesso ao serviço, a triagem específica ela ocorre em 100% das instituições, seguida do agendamento das consultas. A demanda espontânea e demais encaminhamentos ocorrem em menor quantidade devido à dinâmica das instituições por se tratar de clínica escola. O processo de triagem ele visa organizar e adequar o encaminhamento desses pacientes às clínicas odontológicas conforme as necessidades de ensino de forma efetiva e controlada. As listas de espera, por sua vez, são organizadas de acordo com a ordem de chegada ou contato dos pacientes. Contudo, diversas situações podem impedir que o próximo paciente da lista de espera seja efetivamente atendido. As instituições relatam que o atendimento ocorre de maneira integral. Com relação aos principais motivos que levam a população a buscar atendimento odontológico nessas instituições, a qualidade do serviço prestado e a gratuidade do atendimento ocorrem em 100% das instituições pesquisadas. A grande procura ela pode ser justificada justamente por essa gratuidade do atendimento na maioria das instituições ou cobrança de taxas ínfimas que acabam por facilitar o processo. Cerca de metade das instituições possuem vínculo com o Sistema Único de Saúde e elas relatam que a localização dos ambulatórios é de fácil acesso à população. Com relação à renda dos indivíduos, ela varia entre 1 a 2 salários mínimos, sendo que na região Sudeste ainda percebe-se grande prevalência de atendimentos a indivíduos sem renda. Nota-se também que a maioria é alfabetizada com instrução de ensino médio e até superior, como visto em outros estudos, mas foi também verificado um número expressivo de instituições que relatam atendimento dos indivíduos analfabetos. A identificação do padrão socioeconômico de usuários de serviços públicos é de extrema importância para planejar os procedimentos a serem realizados nas clínicas dessas instituições e funciona como aprendizado na construção do plano de tratamento a ser proposto pelo aluno para cada paciente. As instituições que foram estudadas, elas reconhecem a importância do atendimento odontológico realizado pelos estudantes como um retorno social à comunidade. Bom, como conclusão do nosso estudo, trazemos que o acesso da comunidade aos atendimentos em saúde bucal nas IES acontece majoritariamente por meio de triagem específica para cada componente curricular, podendo ocorrer também a marcação de consulta por agendamento. A localização dos ambulatórios parece não representar dificuldade para que a comunidade chegue até esses serviços. De modo geral, verifica-se que o atendimento oferecido no curso de odontologia das universidades estudadas representa uma grande alternativa para a comunidade que enfrenta grandes dificuldades de acesso ao atendimento na rede pública. Contudo, ainda se faz necessária a elaboração de estratégias que permitam a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde bucal. Essas foram nossas referências. E eu finalizo com meu agradecimento à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e ao Programa de Iniciação Científica da UFES pela oportunidade de estar desenvolvendo mais uma pesquisa científica e gratidão imensa também ao Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva pelo acolhimento e por todo o aprendizado adquirido nesse período de bolsa. Obrigada. Esse trabalho é intitulado Tendência dos níveis pressóricos em escolares da cidade de Feira de Santana, Bahia, nos anos de 2001, 2011 e 2019. Foi realizado por mim, Lara Gomes Melo, orientada pelo professor Antônio César de Oliveira e faz parte de um projeto do Núcleo de Pesquisa de Endocrinologia de Feira de Santana. Como considerações gerais, a pressão arterial elevada e a hipertensão arterial na população pediátrica apresentam elevadas prevalência e morbidade.
dados da literatura trazem uma prevalência de pré-hipertensão variando de 10 a 15% e de hipertensão entre 3 a 5%. O principal fator de risco para a elevação dos níveis pressóricos na infância é a obesidade. Uma justificativa para esse trabalho é de que a pressão arterial infantil é o melhor preditor dos níveis pressóricos na vida adulta, e há uma relativa escassez de dados epidemiológicos para a população infantil no Brasil. O objetivo desse trabalho foi avaliar a tendência dos níveis pressóricos em crianças de Feira de Santana entre os anos de 2001, 2011 e 2019. Esse é um estudo epidemiológico observacional de corte transversal e comparativo. A amostra foi composta por crianças de ambos os sexos nas idades de 5 a 9 anos, matriculadas na rede de ensino público e privada de Feira de Santana nos anos letivos de 2001, 2011 e 2019. A seleção da amostra foi feita pela técnica de amostragem sistemática por conglomerado e esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Feira de Santana. A coleta de dados foi realizada por uma equipe de graduandos em medicina, previamente treinados, e utilizamos como instrumento uma entrevista semi-estruturada, tanto com crianças quanto com seus responsáveis. Aferimos a pressão arterial e também o peso pelas técnicas de esfigmometria clínica e antropometria. As crianças que apresentaram a pressão arterial entre o percentil 90 e 95 foram classificadas como pressão arterial elevada e acima do percentil 95 como hipertensos, assim como aquelas com IMC acima do percentil 85 foram consideradas como excesso de peso. Foram avaliadas ao todo 1.850 crianças, sendo 700 em 2001, com maioria feminina e de escola pública, 623 em 2011, com maioria masculina de escola pública, e 527 em 2019, com maioria feminina e estudantes de escola privada. Evidenciou-se uma redução na prevalência de pressão arterial elevada entre 2001 e 2011 e um aumento entre 2001 e 2019. Já a prevalência de hipertensão apresentou um aumento quando comparamos os dados de 2001 com 2011 e uma redução ao se comparar os dados de 2011 com 2019. Sobre a pressão arterial sistólica média, as crianças com excesso de peso obtiveram valores significativamente maiores, tanto em 2001 como em 2011, e as crianças com 8 e 9 anos apresentaram também valores maiores apenas no ano de 2011. Já em relação à pressão arterial diastólica média, os maiores valores foram observados nas crianças com excesso de peso e com 8 e 9 anos, tanto em 2001 como em 2011. Os demais valores médios de pressão arterial sistólica e diastólica foram considerados semelhantes para outras variáveis. Em relação à tendência dos níveis pressóricos, um estudo realizado em Fortaleza apresentou uma prevalência semelhante ao do nosso estudo. E uma possível limitação do nosso estudo foi que os dados de 2001 e de 2011 são dados secundários. Sobre níveis pressóricos médios e idade, observou-se que, com o aumento da idade, a pressão arterial sistólica eleva-se concomitantemente. Isso também foi verificado por Araújo, onde ele encontrou níveis pressóricos médios semelhantes ao do nosso estudo. Sobre os níveis pressóricos médios e o estado nutricional, as médias de pressão arterial sistólica e diastólica costumam ser maiores nas crianças que apresentam sobrepeso ou obesidade. Concluindo nosso trabalho, houve uma redução na prevalência de pressão elevada entre 2001 e 2011 e um aumento entre 2011 e 2019. Já a prevalência de hipertensão aumentou, comparando 2001 com 2011, e reduziu entre 2011 e 2019. Ainda houve uma relação significante entre os valores médios de pressão arterial sistólica e diastólica, com idades elevadas e excesso de peso. Essas são as nossas referências, os agradecimentos e o contato. Olá, meu nome é Larissa, eu sou graduada em Psicologia pela UFES e no ano passado iniciei uma pesquisa intitulada Comportamentos Desviantes de Adolescentes e Adultos Jovens de Escola Pública de Feira de Santana. Esse estudo ele é vinculado a um projeto maior que faz parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e Adolescência, NEPA. Temos aqui o comportamento internalizante, que diz respeito a tudo aquilo que o sujeito não necessariamente verbaliza, mas está acontecendo nele.
De contrapartida, o comportamento externalizante, que pode ser visualizado por outras pessoas. O público-alvo desse estudo foram adolescentes e adultos jovens que estavam em situação de namoro. Dessa forma, o objetivo geral foi traçar o perfil do comportamento internalizantes e externalizantes entre adolescentes e adultos jovens em relacionamentos amorosos. Quanto à metodologia, o estudo trata-se de um epidemiológico descritivo de corte transversal. O local de estudo foram as escolas públicas de ensino de Feira de Santana no ano de 2017, onde foi feito um sorteio pelo sistema de quais escolas seriam selecionadas e assim foram aplicados questionários, onde os estudantes responderam às perguntas solicitadas. A população e amostra foi um conglomerado de 66 escolas de porte pequeno, médio e grande, chegou ao total de 2.888 adolescentes e adultos jovens. Em situação de namoro, portanto, foram apenas 904 adolescentes e adultos jovens de ambos os sexos. Foi aplicado o instrumento PAGE, Percurso Amoroso do Jovem. Ele é de origem canadense e foi realizada adaptação e validação para o contexto brasileiro. Entre aqueles que estavam em situação de namoro, 51,7% foram do sexo masculino. Também predominaram de religião evangélica, no ensino médio, morando com os pais, mestiço, pardo ou moreno. Já no que diz respeito aos comportamentos, os rapazes do sexo masculino, eles expressaram que os comportamentos internalizantes estiveram mais frequentes, onde 34,4% deles se sentiam nervosos, 22% esgotados, tristes ou deprimidos, 20,8%, agitados, 19,1%. Nervosos, sem que nada pudesse acalmar, 18,9%, seguido pelo comportamento externalizante de saiu a noite toda sem permissão, que diz respeito a 18,2%. Já nas meninas, os comportamentos internalizantes que mais se destacaram foram estar nervosas, esgotadas, tristes ou deprimidas e nervosas sem que nada pudesse acalmar, com a expressão mais acentuada do que nos meninos, no caso. Já no que diz respeito ao comportamento externalizante de maior frequência entre as meninas foi brigou com alguém desejando ferir. Já no que tange ao contexto de relacionamento especificamente amorosos entre adolescentes e adultos jovens, esses problemas, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e também já os externalizantes, agressividade, transtorno opositor desafiador, eles refletem o quão esse público está vulnerável, o quão eles estão expostos, e por isso há necessidade de desenvolvimento de estratégias direcionadas às famílias, escolas, instâncias e serviços para lidar com esta problemática. Neste estudo foi possível visualizar que é muito frequente esses problemas, tanto de internalização quanto de externalização, no perfil masculino e feminino. Existem essas semelhanças nos comportamentos manifestos entre ambos os sexos e em todas as faixas etárias. Quanto aos comportamentos, considerando ambos, os internalizantes apresentaram maior intensidade em ambos os sexos e por isso é necessário uma atenção e direcionamento de estratégias e pesquisas. Meu nome é Letícia Cerqueira, eu sou estudante do curso de farmácia e desenvolvi o projeto sob o título Avaliação da atividade antioxidante e fotoprotetora in vitro do extrato de Passiflora edulis e tive como orientadora a professora doutora Sônia Carine Cova Costa. Pertencente à família Passifloraceae, o gênero Passiflora contém aproximadamente 500 espécies. Conhecido popularmente como maracujá amarelo, a Passiflora edulis é rica em minerais, vitaminas, carotenoides e outros compostos fenólicos com ação antioxidante e anti-inflamatória.
Diante disso, o objetivo do trabalho foi desenvolver formulações fitocosméticas a partir de extratos de Passiflora edulis. E os objetivos específicos foram preparar extratos de Passiflora edulis, avaliar sua composição química, avaliar sua atividade antioxidante e a sua atividade fotoprotetora UVB in vitro. Material e métodos. A obtenção do material vegetal. A Passiflora edulis ela foi coletada no distrito de Jaíba, em Feira de Santana, e foram coletadas suas partes aéreas, e uma escata da espécie foi depositada no herbário da UFS. Obtenção dos extratos da Passiflora edulis. As folhas foram separadas do caule e mantidas por 72 horas em estufa de ventilação forçada. Posteriormente, as partes aéreas foram moídas em moinhos de faca, o pó foi submetido à maceração com etanol por 72 horas e o extrato obtido foi filtrado, tendo seu volume reduzido em 40%. Identificação dos flavonoides por claridade. O fracionamento do extrato foi realizado em coluna aberta, recheada com sílica gel, utilizando solventes orgânicos em ordem crescente de polaridade. Foram obtidas 18 frações. Para a identificação dos flavonoides foi utilizado um cromatógrafo líquido equipado com detector de arranjos dioido e injetor automático. A cromatografia em camada delgada foi realizada utilizando cromatofolhas de alumínio Merck e eluente acetato de etília. Para avaliação da atividade antioxidante in vitro, foi utilizado o método DPPH, que enfoca na capacidade de captação do radical livre. Para isso, foi preparada uma solução etanólica de DPPH e uma solução dos extratos de Passiflora em diferentes concentrações. Os controles positivos foram o BHT e o ácido ascórbico. Em condições semelhantes da amostra, as soluções foram incubadas no escuro a temperatura ambiente para que a reação ocorresse. Os resultados foram expressos em porcentagem de sequestro de radicais livres de acordo com a equação. Para a avaliação da atividade fotoprotetora UVB, foi medida a intensidade da luz em comprimento de onda determinados entre 290 a 320 nanômetros, que é o espectro da região UVB. Resultado de discussão. Nas frações 15, 16 e 17 foi detectada a presença de flavonoides e outros compostos fenólicos nos comprimentos de onda de 254 e 366 nanômetros. Como pode ser observado na tabela, a Passiflora edulis possui uma significativa atividade antioxidante para inibição do DPPH, como já era esperado pelos flavonoides, chegando a 90% na concentração de 500 G por ml. Já a avaliação da sua atividade fotoprotetora UVB não obteve um valor satisfatório, de acordo com a RDC número 30 de 1º de junho de 2012, onde as amostras devem apresentar um FPS maior ou igual a 6 para serem consideradas fotoprotetoras. Estudos afirmam que a fração flavonoídica está sujeita a variações no seu conteúdo, como a época de colheita, a parte da planta que foi utilizada, o local de cultivo e também a metodologia que está sendo empregada. Esses fatores podem ser responsáveis por essa variação. Conclusão. Conclui-se que o extrato de Passiflora edulis possui uma significativa atividade antioxidante e mesmo ocorrendo variações no conteúdo dos compostos flavonoídicos, não se deve excluir a possibilidade de novos testes UVB com resultados satisfatórios para FPS in vitro. E os agradecimentos ao UFS, à FAPESB e à PPPG. Olá, eu me chamo Lívia Araújo da Luz, sou bolsista de Iniciação Científica pela PROBIC UFS e junto ao meu orientador, professor Dr. Evaldo Maurício Oliveira Ramos, do Departamento de Saúde da UFS, desenvolvemos o plano de trabalho intitulado Relação Professor-Estudante e Aprendizagem Significativa no contexto do curso de Medicina da UFS. Em nosso trabalho, nós discutimos sobre a melhoria da qualidade no processo educativo, voltando para um olhar atencioso à relação professor-estudante, considerando a dimensão afetiva como importante nesse processo. Percebemos que há uma busca por avanços didáticos metodológicos e de aprendizagem, e também uma ressignificação das práticas no âmbito da saúde. O curso de Medicina da UFS vem se destacando pela utilização de metodologias ativas de ensino, como a Problem Based Learning, traduzido para o Brasil como aprendizagem baseada em problemas, a APB, a qual se tem o aluno como foco do conhecimento e o professor como seu mediador. Os indivíduos formados a partir dessa metodologia saem com a formação mais humana e com o conhecimento de saúde pública. O objetivo geral de nosso trabalho foi compreender as representações que os estudantes produzem sobre a afetividade na relação professor-estudante e as implicações na aprendizagem profissional.
Tivemos como objetivos específicos identificar a dimensão dos saberes da afetividade na relação professor-estudante, analisar as implicações da afetividade no processo de aprendizagem dos estudantes do curso de Medicina da UFES e identificar os elementos de afetividade que estão presentes na relação professor-estudante do curso. Em nossa fundamentação teórica, tivemos autores como Marrone e Almeida 2005, que falam sobre a afetividade no processo de ensino-aprendizagem, contribuições de Henri Vallon, Ribeiro 2010, que fala sobre a afetividade na relação educativa, Ramos e Moreira 2014, que falam sobre a dimensão afetiva na visão de estudantes de pós-graduação, Almeida 2015, que fala sobre a aprendizagem na educação superior, a autotransformação do estudante na aprendizagem baseada em problemas, e Henri 2019, que traz uma análise do conceito da aprendizagem significativa à luz da teoria de Ausubel. Em nossa metodologia, utilizamos uma entrevista semi-estruturada com estudantes do curso de Medicina da UFES. Foram entrevistados estudantes do segundo, terceiro e quarto ano do curso, totalizando assim 6 estudantes. Utilizamos a análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi, que é composta pela unitarização, categorização e a criação de metatextos. Resultados e discussão. Para organizar os resultados e discussões de nossa pesquisa, os separamos em 3 tópicos, sendo o primeiro intitulado por Desdobramento da relação afetiva, relação professor-estudante, e que foi visto que os entrevistados eles entendem a afetividade como importante para a construção da aprendizagem, ambientes agradáveis e favoráveis ao ensino estimula, inspira e motiva o estudante ao aprendizado, e que os professores, ao construírem uma relação afetiva saudável, possibilitam segurança aos discentes em esclarecer suas dúvidas, debater e interagir, promovendo assim novos olhares diante a aula. O segundo tópico é intitulado por Implicações da prática afetiva no cotidiano do estudante de medicina, em que foi visto que estratégias didáticas e um ambiente amistoso com os estudantes propiciado pelos professores é um fator que estreita as relações afetivas e que traz grandes implicações para o cotidiano do estudante. No terceiro e último tópico, intitulado por Reflexões sobre a afetividade da relação acadêmica para o cotidiano profissional, foi visto que a postura do professor, mediante o trato com estudantes e no cotidiano com seus pacientes, é vista de forma atenta pelos entrevistados, e que o professor, como profissional médico, pode servir de referência ao exercício da docência, pautando essa relação marcada pelo afeto e comprometimento com seus alunos. Concluímos assim que a afetividade na relação professor-estudante, segundo os entrevistados, dizem respeito aos sentimentos atribuídos e construídos durante o exercício acadêmico, e que os professores, em sua maioria, possibilitam a aproximação dos estudantes, por meio de diálogo, compartilhamento de experiências e a criação de ambientes amistosos e de igualdade. Vemos também que a adoção da metodologia ativa e a formação curricular presente no curso de Medicina da UFES contribui diretamente para a formação mais completa e próxima do estudante com a realidade. Essas são algumas de nossas referências. Minha instituição de fomento é a Probic UFES e os meus agradecimentos vão ao CNPq, à CEMIC, ao NEPUR, à PPPG e ao Probic UFES. Eu agradeço a atenção de todos.